Olá, boa noite. Toda vez que eu começo um vídeo é aquela tensão assim, se vai ter alguém conversando comigo ou se eu vou ficar falando sozinha, mas a proposta é fazer os vídeos, nem que seja para eles ficarem gravados aí, e fazer o livro até o final. Então, eu vou seguir mantendo aqui a minha proposta e hoje a gente vai falar do capítulo 6. Então, a gente está chegando quase na metade do livro. São 14, né, capítulos. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 6, que é a história do patinho feio. E aí, dessa vez, eu escolhi fazer uma coisa um pouquinho mais dinâmica para mim aqui, né? Então, assim, em vez de eu ficar fazendo tantas anotações, eu acabei escolhendo fazer um caminho em que eu vou comentar as partes do livro, à medida que eu vou folheando aqui, com as impressões que eu tenho a respeito de cada parte, né? Então, espero que essa dinâmica fique legal, aí vocês vão me falando aí, tá? E vão me falando também se o som tá ok, se estão escutando direitinho, se tem alguma coisa que precisa ajustar aqui, porque daqui eu não consigo saber. Mas eu consigo ver aqui o que vocês estão me escrevendo. Então, o capítulo 6 do livro Mulheres que Correm com os Lobos fala sobre a história do patinho feio. E aí a autora faz algumas notas a respeito da história. E eu tenho uma tendência, talvez por conta desse tempo todo, né, mexendo nesse livro já há tanto tempo, de tentar encontrar o ponto central, assim, o que eu percebo como sendo o ponto central de cada uma das histórias. E aí eu obviamente recorro aos conceitos da psicologia, e especialmente os conceitos junguianos, para encontrar esse ponto central. E a história do patinho feio não é diferente disso. Para mim, né, eu percebo que o ponto central da história do patinho é a busca da identidade. E todo o percurso que esse patinho faz, e todas as desventuras, e tudo o que acontece no meio do caminho, é sempre por essa busca de identidade. Dele conseguir reconhecer a ele mesmo, reconhecer quem ele é. E essa é, talvez, a grande questão na vida de muitas de nós, mulheres. Porque talvez por a gente... talvez não. Aí são muitas coisas, né? Então, assim, por conta da história de vida pessoal que a gente teve e por conta da cultura em que a gente vive, temos um desafio muito grande na busca da identidade. Isso é uma coisa que a autora coloca aqui em alguns pontos, mas eu acho que isso é super importante começar falando sobre isso. Na nossa formação, a gente encontra a nossa identidade, a gente reconhece a nossa identidade à medida que nós somos espelhadas. E esse espelhamento se dá pelos nossos pares ou pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, o nosso primeiro espelho, na teoria, é a nossa mãe. Ou aquela pessoa que nos cuidou. E aí os outros espelhos vão sendo essas pessoas que estão no nosso entorno. E elas que vão dizendo, você é muito agressiva, você é muito danada, você é muito quieta, você é muito calma, você é artista, você não pode fazer isso. E aí a gente vai então criando esses limites que vão definindo o que é essa identidade. E aí qual é o problema então dessa história? E aí como é que esse problema se reflete na nossa vida pessoal? Isso é uma pergunta logo de cara, né? Pra gente poder pensar juntas. Esses espelhos que você teve, que nós tivemos, eles refletiram a nossa essência verdadeira? O que é que a gente escutou que de fato é condizente com quem a gente é em natura, né, na nossa natureza, ou é aquilo que foi desejado que nós fôssemos? Então, já vou deixar essa aí logo de saída, né? Então,
Enquanto busca da identidade, a historinha do Patinho Feio também é, num certo sentido, uma busca por aceitação. E aí, logo na primeira parte, né, na primeira página do capítulo, aqui no meu livro é esse aqui, ó. Não é a versão mais nova, é a versão um pouquinho mais antiga, é aquele mais curtinho. Tá na página 210. A Clarissa fala assim: certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. E aí, o que eles não lhe deram por esse espelho que não foi lhe dado. Então, assim, não adianta você ficar procurando se espelhar onde o espelho não está lá. Vamos procurar outros espelhos. E aí, por outros espelhos, a gente entende o quê? Isso aqui que a gente está fazendo é um espelho, é uma forma da gente se espelhar. É uma forma da gente se ver através dos olhos do outro. E aí tem inúmeros outros espelhos, né? E aí uma outra coisa que eu anotei aqui, que eu acho que é bem interessante, também é uma fala da própria Clarissa, que essa história é uma história básica, é aquela que contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano, que sem a incorporação desse fato, o avanço se torna duvidoso e ninguém consegue prosperar sob o aspecto psicológico enquanto não perceber essa verdade. E aí isso reforça essa minha visão a respeito dessa história, de que é uma história que fala sobre identidade. Ela então vai, deixa eu ver aqui, ela vai começar a contar a história e aí eu não vou repetir, porque todo mundo conhece a história do Patinho Feio. Mesmo quem não leu o livro sabe, né, como é que é a história do Patinho Feio. E aí eu vou chegar aqui então na página 217, onde ela fala o seguinte: o patinho da história simboliza a natureza selvagem que, quando forçada a enfrentar circunstâncias pouco propícias, luta instintivamente para continuar viva apesar de tudo. Outro aspecto importante da história é de que, quando a vibração específica da alma de um indivíduo que tem uma identidade instintiva, tanto uma identidade instintiva quanto espiritual, é cercada de aceitação e reconhecimento psíquico, a pessoa sente a vida e a força como nunca sentiu antes. É por isso que, na hora que a gente se senta com outras mulheres, na hora que a gente encontra um círculo de mulheres, ou na hora que a gente está próximo de pessoas, amigas, que nos nutre, a nossa vida volta, né? A gente retoma. Mesmo que a gente tenha passado por situações muito piores do que as do Patinho Feio. Essa história... Bom, aí o que a Clarissa vai fazer? Ela vai dando tópicos, né? Ela começa falando a rejeição à criança diferente. Mas antes de entrar nos tópicos, tem um ponto também que me chama muita atenção. Isso não está dito aqui na história. Isso é uma observação que eu faço conectando, né, as coisas que eu tenho estudado, e aí especialmente a jornada da heroína, que tem sido o meu tema de estudo esse ano. Então, essa história ela vai falar sobre o primeiro passo na jornada da heroína, o primeiro ponto de partida, né, para a nossa jornada heróica, que todas nós fazemos, que é a ruptura que acontece na nossa relação com o feminino, que é uma coisa que acontece com todas as pessoas, porque todas as pessoas têm esse rompimento inicial, né? Então, porque todo mundo nasceu de uma mãe, então todo mundo vai ter esse rompimento com essa mãe. Mas o rompimento para a mulher, ele tem um peso muito maior, porque é um rompimento com a sua própria natureza, com o seu lugar de natural. Então, como o primeiro passo da jornada, é importante entender que é essa ferida inicial que a gente passa a vida inteira tentando curar. E que essa é a grande jornada, a jornada em busca de cura dessa quebra que aconteceu lá no comecinho da nossa história, quando a gente cindiu essa relação com
com a mãe, que é essa relação com o nosso feminino interno. E é sobre essa busca, essa jornada, que nós falamos nessa história aqui. E essa busca, ela é a busca pelo autoconhecimento. Na psicologia junguiana, ele fala que é o processo de individuação. Mas o processo de individuação é um nome muito bonito e muito complicado para dizer a busca pelo autoconhecimento. Se a gente fosse ser bem simples na tradução, seria isso. Individuação igual autoconhecimento, que é igual a auto-amor. Então, no fundo, a única coisa que a gente está buscando nessa história é aprender a se amar. E a gente vai ver isso quando chegar mais lá pro final. Tudo bem até aqui? Eu tô indo muito rápido, estou muito confusa. Essa história deixa a gente meio assim mesmo, viu? Porque fala de umas coisas aí muito importantes. Quem tiver já alguma coisa para perguntar, ou quer falar alguma coisa, ou quer comentar, ou ler o livro e ficou com alguma pergunta e quiser colocar aí, vai já deixando, porque pode ser que eu consiga, né, ao longo do processo responder, senão a gente vê isso no final. Aí vamos passando então aqui aos tópicos, né? O primeiro tópico do livro é a rejeição à criança diferente. E aí, ela fala, né, a Clarissa, que as questões da mulher selvagem rejeitada são duplas. Tem uma questão que é íntima, que é pessoal, e tem uma questão externa, que é cultural. Por quê? Porque na cultura que a gente vive, mesmo que a gente tenha tido a melhor mãe do mundo, mesmo que a gente tenha sido espelhada da forma mais incrivelmente fantástica que é possível, o fato de a gente ser mulher e estar vivendo numa cultura machista já faz com que a gente se questione muitas vezes o nosso próprio valor. E isso é muito importante, porque a gente nunca pode, do meu ponto de vista, né? Tem pessoas que acham que é uma coisa ou outra coisa. Eu não acho que é possível que seja uma coisa ou outra coisa. A gente muda o mundo, uma pessoa de cada vez. Eu concordo. Eu só posso mudar a mim mesma. Mas existe uma mudança que exige que um grupo de pessoas se reúnam e façam juntas, que é uma mudança coletiva. E essa mudança, a gente não pode se furtar de participar. Não precisa participar ativamente, ninguém precisa sair para a rua com cartaz levantado para poder participar dessa transformação, que é o feminismo, né? A gente não pode mais, hoje em dia, se furtar de assumir isso e falar essa palavra sem medo de ser feliz mesmo. Então, toda a busca por identidade na mulher, ela passa por questionar o status quo, questionar a cultura, questionar a forma como a gente foi criada, a crença de que nós somos inferiores, que é tão arraigada no nosso meio. Então, por isso que lá, quando eu fiz a página do evento, eu coloquei o vídeo da Chimamanda, que é esse texto aqui, porque a gente não pode se furtar a falar sobre a questão coletiva da nossa identidade. A gente tem uma questão coletiva com a identidade, que é a identidade da mulher. O Lacan falava que a mulher não existe, e ele, na verdade, estava provocando a gente, né, quando ele dizia isso, porque a gente precisa se fazer mulher. A Simone de Beauvoir falava isso, né, que a gente se faz e se constrói também enquanto mulher. Então, assim, a gente não pode deixar de falar disso. Embora, na hora que a gente está cuidando das nossas feridas individuais, o mais importante é a gente poder olhar para a nossa própria história e sentir como é que nós vamos nos transformar individualmente. Se você fizer só isso, só a sua parte de transformar-se individualmente, você já vai estar carregando meio mundo junto com você, porque você vai transformar seus filhos, você vai transformar o ambiente que lhe cerca, você vai fazer uma transformação em tantos lugares. Então, não vamos diminuir a potência e o poder
do autoconhecimento e da gente lidar com as nossas dificuldades internas, e o poder que isso tem de impactar o mundo. Então, isso tudo é super importante. Então, isso posto, a Clarissa passa então a falar sobre os tipos de mãe. E aí ela fala, ela descreve 3 tipos de mãe. Eu não acho importante a gente ficar esmiuçando detalhes sobre cada um desses tipos. Deixa eu beber um golinho aqui de água. Desculpa. O que é realmente importante é a gente entender que a nossa experiência com o materno, ela ela se constrói na nossa relação com essa pessoa, essa figura materna, que é a nossa mãe ou quem nos criou, né? Se a gente, mesmo que a nossa mãe não exista mais, a gente criou uma imagem dessa mãe internamente. E essa imagem interna é a única coisa que a gente tem capacidade de transformar. Então, entender, por isso que eu não acho super importante ficar falando sobre os tipos de mãe, porque a gente não vai resolver, não vai transformar, não vai mudar. A mãe não vai ser diferente, a história que aconteceu não vai mudar. Não vai ser possível fazer o passado voltar e fazer diferente. Mas a gente pode olhar para a forma como nós nos maternamos e aí fazer isso de uma forma diferente. Na psicologia junguiana, o termo para isso é complexo materno. E a Clarissa, ela cita isso aqui, né? Esse emaranhado, ela chama de mãe interior, mãe interna e tal. Isso é o complexo materno. E o que é isso? O que é um complexo materno, né? É o ponto que nos toca e aciona algo que é irracional dentro da gente e que tem a ver com a forma como nós fomos maternadas. Então, eu anotei aqui, a ferida que nos põe na jornada, que faz a gente caminhar em busca da nossa identidade, é o complexo materno. E aí, isso é muito pessoal, porque cada pessoa vai ter o seu complexo. Embora todo mundo tenha tido uma mãe, e essa mãe coletiva, a grande mãe, é o lugar almejado onde a gente deseja, né, chegar na nossa busca. Entender as minúcias dessa relação com o materno que nós vivenciamos, e que a gente tem a oportunidade de refazer, transformar e revisitar muitas vezes, porque às vezes a gente nem consegue transformar tanto assim, mas a gente revisita isso com a nossa maternidade. Então, na hora que a gente vira mãe, há uma possibilidade de atualizar esse complexo, né, e fazer dele algo mais suave. Então, é disso que eu acho que se trata, e eu acho que é isso que é importante. Eu vou ler aqui um trechinho, né? Então, a mãe interior. Então, trata-se de um aspecto da psique que atua e reage de modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. Além do mais, essa mãe interior compõe-se não só da experiência da mãe pessoal, mas também de outras figuras maternas nas nossas vidas, bem como das imagens da mãe boa e da mãe perversa exibidas na nossa cultura na época da nossa infância. Aí ela fala da mãe ambivalente, que são aquelas mães que têm o impulso de cuidar, mas que elas são usurpadas desse direito, desse amor, por conta da cultura, né? Então, as mulheres... E tem uma frase que eu adoro, que ela fala aqui, eu até fiz uma citação sobre isso: as mulheres sempre morreram em termos psíquicos e espirituais por tentar proteger o filho não aprovado, seja ele sua arte, seu amor, sua política, sua prole ou a vida da sua alma. Então, essa mãe ambivalente é uma mãe que até tem o desejo de cuidar, mas ela não consegue, porque ela é vencida pela cultura.
A mãe prostrada, por sua vez, é a mãe que ela não tem força, ela tá tão chorando as suas próprias dores, né? Tão dentro da sua própria dificuldade, que ela é incapaz de cuidar do outro. E aí tem a mãe criança e a mãe sem mãe, que daí é aquela mãe que não teve ninguém que pudesse guiá-la, né? Orientá-la e mostrar o caminho, assim, os passos. E todas nós, quando somos mães, somos essa mãe criança, né? Porque a gente não sabe o que fazer. Então, e aí a gente vai aprendendo com o caminho. E se a gente não teve essa referência de materno, então a gente vai ser uma mãe sem mãe, mesmo que a gente não tenha filhos, porque a gente não vai saber o que fazer. Então, por exemplo, se é uma mulher que nasceu com essa alma de artista, e aí ela vem numa família que pode ter cuidado, maternado, e tudo isso muito bem, mas uma família de pessoas que são, sei lá, funcionários públicos, e aí não entendem a vida de um artista, essa pessoa, essa mulher, ela vai ter dificuldade de lidar com a sua arte. Porque o seguro certo é você fazer um concurso e aí se sustentar com esse concurso. E arte não é uma coisa que se faz. Então é mais ou menos por aí. Então não adianta só a gente ficar restrito e fechado, olhando, porque minha mãe isso, porque minha mãe aquilo, porque minha mãe fez, porque minha mãe aconteceu, porque minha mãe deixou de fazer, porque não. Se a gente ficar só nisso, a gente reduz muito a busca da identidade. Ao passo que se a gente amplia os horizontes, né, olha para esses aspectos com um espectro maior, a gente consegue ver que às vezes o que a gente está dando luz, o que a gente está dando cria, o que a gente está botando no mundo, não é necessariamente um filho físico, né? É um filho de uma outra ordem. E aí a gente também foi maternado para esse filho de uma outra ordem de um jeito, às vezes, meio torto. Então, o que é importante, né? Então, é muito importante a gente se deslocar dessa mãe real, que também, por sua vez, foram isoladas de suas próprias naturezas, que viveram num período que tinha ainda um machismo muito mais potente do que hoje, porque hoje o movimento das mulheres tem crescido em força e, portanto, o machismo ele pode continuar com a mesma força, mas é como se assim, o machismo na época dela estava aqui e o feminismo estava aqui. O machismo de hoje continua aqui, mas o feminismo já está subindo para um outro nível. Então, essa diferença, essa barreira cultural que elas viveram e tiveram que suportar, sem dúvida, é muito mais potente do que a que a gente experimenta hoje. Ainda mais velada, né? Porque se não se nomeava isso há tempos atrás, imagina como era viver oprimida por uma coisa que você não sabe nem o nome. Isso é terrível, né? E aí ela parte então para essa mãe forte, então a prole forte, né? E ela fala que a gente então a cura está então na grande mãe. A cura está em acessar esse arquétipo. Então a gente atualizar esse arquétipo. E aí como, né? Como que a gente pode atualizar? A gente atualiza o arquétipo encontrando novas formas de maternagem para nós e para tudo que a gente faz. Então, a gente pode atualizar o arquétipo da grande mãe no momento em que a gente cuida de um projeto novo com mais, não é só amorosidade, às vezes até com bastante assertividade, mas assim, com mais afeto, com mais entrega, com mais alma, né? Silvia, você fala ali, o machismo não baixou nadinha. Eu não sei se baixou, viu? Eu não sei. Eu acho que talvez em alguns lugares do mundo, sim.
Em alguns outros países, sim. Aqui no Brasil, cara, eu vou te falar, eu tenho muitas sérias dúvidas. Assim, eu vejo cada coisa acontecendo, assim, do lado, né? Na família, com... Até hoje eu vejo gente vestindo filho com a camiseta, assim, tipo... chegou o garanhão, assim, chegou... em crianças de 4 anos, de 3 anos, eu acho tenso. Acho bem tenso, pra falar a verdade. Então, deixa eu ver o que mais aqui. Que eu posso falar. Então, essa mãe forte, eu anotei aqui o que ela fala, né? Estamos procurando uma mãe selvagem. Não vivemos e não podemos viver separadas dela. Nosso relacionamento com essa mãe da alma deve girar sempre, mudar, transformar-se. Ele é um paradoxo. Essa mãe é a escola na qual nascemos, a escola na qual aprendemos, a escola na qual ensinamos. Tudo ao mesmo tempo e pelo resto das nossas vidas. Eu acho importante que a gente tenha esses espaços de troca mesmo com outras mulheres, porque é nesse espaço que a gente vai conseguir enxergar coisas que a gente não enxergou em outros lugares. Então aí vem esses novos espelhos, né? E nesses espaços, só o fato da gente se reunir para trocar, para poder pensar juntas, para poder se apoiar, se acalentar, ali a gente já está dando forma a essa grande mãe. Bom, depois que ela fala dos tipos de mãe, aí a Clarice fala o que eu defini como 3 sintomas de que a gente viveu um pouquinho como o patinho feio na vida. E aí os 3 sintomas são os 3 próximos tópicos. O primeiro são as más companhias, o segundo é a aparência indevida e o terceiro tópico são sentimentos congelados, criatividade congelada. E aí esses 3 sintomas, eles se revelam de 3 maneiras diferentes para a gente poder tentar identificá-los e aí então avaliar o nosso nível de patinho feio. Parece aqueles testes, né? Que você clica lá os negócios e diz, você tem tantos % de patinho feio na sua vida. Brincadeira. Mas aí assim, o que ela chama das más companhias? Eu traduzi da seguinte maneira. É o nosso desejo de ser amada. A nossa vontade de ser amada é tão grande em muitos momentos que a gente aceita qualquer amor. Mesmo que seja muito pouco amor. E às vezes mesmo que seja um amor que nem é amor de verdade. Mas a gente quer tanto, tanto, tanto ser amada que a gente se cerca de más companhias. E aí tem aquele ditado, né? Antes só do que mal acompanhado. E aí o Erasmo Carlos, né? O Erasmo, né? Que fala antes mal acompanhado do que só. É um pouco isso, né? A gente age como se fosse melhor a gente estar mal acompanhado do que estar só. E aí a Clarice fala o seguinte: pare de se iludir com a ideia de que um pequeno paliativo irá consertar uma perna quebrada. Seja franco frente às suas feridas e assim terá uma imagem correta do remédio necessário. É aceitar as migalhas. Da outra vez que eu falei sobre Patinho Feio, eu citei o nome de um filme que eu não sei se eu vou conseguir me lembrar agora o título, mas eu vou colocar depois, eu coloco depois nos comentários. É um filme que tem no Netflix, em inglês chama The Perks of Being a Wallflower. Eu não sei como é o nome em português, depois eu procuro e coloco aqui. Esse filme é com a Emma Watson, que fez a Hermione. Sabe? Vocês sabem quem é a atriz. Tem uma cena do filme que o
o protagonista fala para ela, que fala assim, que a gente aceita o amor que a gente acha que merece. E às vezes a gente acha que não merece muito. E aí a gente aceita pouco. Então, esse é o primeiro sintoma de que há um patinho feio vivendo aí dentro de você. Existe, né? Dentro de todas nós. A segunda, ou o segundo sintoma, ela chama de a aparência indevida. E aí eu coloquei aqui, no afã de pertencer. Então, assim, a gente tem uma necessidade tão grande de pertencimento, de pertencer a um grupo, né, que a gente acaba se vestindo de roupas que não nos cabem. Então, por exemplo, você nem curte muito ir para barzinho, mas aí você tem um grupo de amigos que você acha que é tão importante você pertencer àquele grupo de amigos, e esse grupo de amigos só se reúne nesse negócio desse barzinho, e aí você vai pro barzinho e você não sabe o que você está fazendo ali, porque a música é alta, ninguém consegue escutar ninguém, as pessoas começam a beber, depois fica todo mundo chato, e aí ninguém consegue conversa sobre coisa nenhuma, daqui a pouco estão brigando sobre futebol, sobre a política, ou sei lá o que, e você fica se perguntando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas você está ali. Porque a necessidade de pertencer é tão grande que você não consegue ficar em casa lendo seu livro, quieta, mas você tem que estar ali no meio daquele coisa. E eu não vou dizer se isso é autobiográfico ou não, vocês tirem suas próprias conclusões. Brincadeira. Eu tive um pouco isso num determinado momento da vida, assim, né? A gente era muito jovem, lá quando tinha, sei lá, 19, 20 e poucos anos. Ia pra uns negócios que eu falava, por que eu tô aqui mesmo, meu Deus do céu? Aí depois eu, né? Mas eu tava, porque eu tava ali, eu queria pertencer àquele negócio ali. Tinha aquela coisa de que se eu não tivesse ali, eu tava perdendo alguma coisa, e eu não sei o que eu tava perdendo. A única coisa que eu tava perdendo era os livros bons que eu não tava lendo, acho que era isso. Mas precisa de uns 20 anos, assim, pra gente entender isso, né? Mas, ó, não precisa mais, porque eu tô explicando aqui. Então, a gente não precisa mais passar 20 anos pra chegar nessa conclusão, que eu já tô explicando. Era patinho feio. Era mesmo. O terceiro sintoma dos sentimentos do patinho feio chama os sentimentos congelados e a criatividade congelada. Que aí é quando a gente... a minha tradução, né? Quando a gente coloca um freio na nossa criação. Quando a gente não cria por medo de ser rejeitada. Quando a gente não coloca no mundo aquilo que a gente sabe que é a nossa produção, que aí pode ser o que for. Preencha a lacuna aí, um livro que você quer escrever, um desenho que você quer, sei lá, publicar, ou os vídeos aqui que você está falando, e você não sabe se as pessoas vão gostar ou não vão gostar, ou vão achar bom ou vão achar ruim, e aí você deixa de fazer porque você fica com medo, né? E aí você não exercita a sua criatividade, e aí não coloca esse seu produto, né, no mundo. E fica congelado, então, aí os sentimentos, né, a sua relação com essa alma que é selvagem mesmo, e que não está conseguindo exercer esse poder que tem, porque ficou preso lá no lago que congelou. Aí ela no finalzinho dessa parte, ela fala o seguinte: portanto, qual é a solução? Aí a resposta: haja como o patinho feio, siga em frente, supere tudo com a luta. Apanhe logo a caneta, comece a escrever e pare de resmungar. Esse é meu tapa na cara mais forte que eu acho, pra mim. Em geral, pare de falar. Tranque-se num quarto, com teto ou numa clareira sobre os céus. Exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela. Por isso, mexa-se. Vá em frente. Tô eu aqui, tá vendo? Fazendo vídeo. Tapa serve pra mim. Mas aí,
Tem um pedacinho, dois momentos na história do Patinho Feio, que são momentos de... que a esperança fica um pouco renovada para ele, né? Então, os dois momentos. Um é quando ele avista de longe os cisnes, que aí ele sente o coração palpitar. Então, assim, ele vislumbra que existe uma vida magnífica para além daquela miséria ali que ele está vivendo. Isso é um momento de renova, né, a esperança, acho que ele ganha força para seguir. E o segundo momento é quando o estranho resgata ele lá do rio e leva ele para casa. Mesmo que depois disso venham outras coisas que foram muito negativas, mas assim, esse momento dele ser resgatado é um momento de esperança, né? De uma esperança renovada. Esses momentos, eles não necessariamente estão relacionados com encontrar a nossa turma. Às vezes, é um momento em que a gente escuta uma coisa de uma pessoa que para ela não tem o menor significado, mas que para você bateu fundo e você falou, cara, entendi isso aí. Eu tenho uma história para mim que é um momento desses, que é um dia que eu estava andando assim muito triste por uma série de razões e o rumo que minha vida tinha dado, inclusive de ter parado de trabalhar. E aí eu entrei na livraria e eu tenho essa relação assim com os livros, eu já falei isso outras vezes, eu sempre falo isso, de que os livros eles são um pouco como oráculos. E aí nesse dia eu fiz um pedido mesmo, eu falei, templo das letras aqui, por favor, me dá uma resposta. E foi o dia que eu encontrei o livro da Bia Del Picchia e da Cristina Balieiro, que fala sobre a jornada da heroína, e foi o começo do meu retorno para esse trabalho que eu estou fazendo hoje de novo. Então, foi um livro que me apontava, que me dava um pouco de esperança naquilo que eu estava vivendo. Assim. Então, não era necessariamente um grupo de mulheres ou pares ou nada disso. Era uma coisa que está um ponto fora da curva na vida que eu estava vivendo naquele momento e que me deu essa coisa dessa esperança. E aí, as últimas partes aqui do livro, não, ainda falta bastante, não está nas últimas partes ainda não. Deixa eu até ver que elas são. Tá. Aí ela fala então, na próxima parte, quando ela sai desse momento ela fala sobre o isolamento como dádiva. Então, esse trecho ele é um pouquinho longo, mas eu vou ler, porque ele é tão importante, tão bonito, que eu acho que vale a pena. Na minha página 234, se você estiver aí com o livro acompanhando. E ela fala o seguinte: se você tentou se adaptar a qualquer tipo de forma e não conseguiu, talvez você tenha muita sorte. É verdade que você pode ser um exilado de alguma espécie, mas sua alma está abrigada. Ocorre um estranho fenômeno quando a pessoa tenta se adequar e não consegue. Muito embora a criatura diferente seja rejeitada, ela, ao mesmo tempo, é empurrada para os braços dos seus verdadeiros companheiros psíquicos. Quer se trate de uma linha de estudo, de uma forma de arte, de um grupo de pessoas. É pior ficar ali onde não nos sentimos bem do que vaguear perdida por um período em busca da afinidade psíquica e profunda de que precisamos. Nunca é errado ir à procura do que necessitamos. Nunca mesmo. E aí eu escrevi aqui assim, que a falta é uma boa professora. Quando as coisas estão em falta, quando a gente está sentindo esse buraco, né, na nossa existência, se a gente para e para, porque a tendência é a gente ficar tentando cobrir o buraco, né? Se a gente para de tentar cobrir o buraco e dá um tempo para a falta ficar ali presente, ali aparecem respostas. E isso é, diria que 50% do caminho. Você conseguir escutar a falta.
Aí eu marquei um pedacinho aqui que eu falo assim, que é sobre o meu trabalho, que é sobre o que eu faço, pelo menos da forma como eu gosto de fazer, né? O que eu amo fazer. E fala assim, se você... E se não consegue encontrar a cultura que o estimule, geralmente ela resolve criar, ela mesma, essa cultura. Isso é bom, pois se ela criar, outras que vinham procurando há muito tempo chegarão misteriosamente um dia, proclamando com entusiasmo o fato de estarem procurando por ela o tempo todo. É um pouco assim que eu me sinto, como se o trabalho que eu faço eu tivesse criado, e eu criei mesmo. E, e ele é para mim esse bálsamo que toda vez que alguém usufrui disso, eu ganho em dobro, porque eu consigo encontrar mais sentido e significado para as coisas. Então, a partir desse lugar, daquilo que faltava para mim, eu criei algo para suprir a falta que eu percebo que existem em tantas de nós, né? Aí tem o próximo ponto, né? Que é o tópico dos gatos desgrenhados e as galinhas vesgas, que aí a Clarissa, ela aponta pra gente um grande perigo que a gente escorrega, vamos assim dizer, que é o perigo de acreditar em quem não sabe do que fala. Então, por exemplo, o que eu falei de você ser uma artista e vir numa família, ou ter no seu entorno, não precisa ser só a família, sabe? Ter no seu entorno pessoas que não entendem isso. Então, seja lá, no seu grupo de amigos, por exemplo, né? Então, você quer viver da sua arte. E aí tem uma pessoa que fez um concurso e trabalha com isso. Tem outro que é advogado, também fez um concurso e advogado. Tem outro que trabalha não sei onde, numa empresa, não sei lá dos que. Então, essas pessoas, elas não entendem nada sobre o que é ser artista. Por que elas vão ter uma opinião válida sobre isso? E por que a gente vai achar que aquela opinião tem validade se essa pessoa não fala sobre isso? Então, assim, se você quer ser artista, vai perguntar para outros artistas como é que é. Que aí os caras vão dizer, olha, é bom por isso, é ruim por isso, é fácil nisso, é difícil naquilo. Esse caminho deu certo, esse caminho deu errado. Isso foi bom, isso foi ruim. Aí você tem uma opinião válida. Mas uma opinião de quem... Né? Então, como é que aparece isso aqui? O patinho tá lá diante do gato e da galinha. Ele fala que ele gosta de tomar banho. Aí o gato não gosta de tomar banho. Aí ele fala, pra que tomar banho não faz o menor sentido, eu não gosto disso, então... Mas isso tem validade para o gato não tomar banho. Mas para o patinho tem. Então, que opinião o gato pode emitir sobre isso? A galinha não gosta de nadar, o patinho gosta de nadar. Então, ela desdenha do desejo de nadar, mas ela nem sabe nadar. Então, como é que ela vai opinar, falar que desdenhar de algo que ela tem zero conhecimento ou interesse? Então, esse é um perigo que a gente muitas vezes comete, de ficar escutando a opinião de pessoas que não sabem nada daquilo que você está vivendo ou fazendo. Então, a opinião delas não tem validade. É bom a gente relativizar isso, né? Será que eu vou terminar hoje o capítulo? Bom, aí eu escrevi aqui uma pergunta que a Clarissa faz. E, na verdade, ela não faz. Eu fiz essa pergunta aqui nesse momento. Que é a seguinte: por que nós insistimos em nos encolher para assumir uma forma que não nos cabe? Então, eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês. Por que nos encolhemos para assumir uma forma que não nos cabe? Você se identifica com essa pergunta de alguma maneira? Sim, não? Vão me dizendo aí. Clica aí no joinha, ou então me responde, me fala se você se identifica com essa pergunta. E aí a minha resposta para isso é a seguinte: a gente insiste em se encolher porque nós não sabemos
e não reconhecemos qual é a forma que a gente tem. Porque a gente não sabe qual é a forma que a gente tem, a gente tenta assumir uma forma que caiba em algum lugar. E por isso essa história, a história do patinho feio, é tão importante. Porque ela nos fala da busca para encontrar a nossa própria forma. Qual é a minha forma? E a minha forma vai ser diferente da sua ou de qualquer outra pessoa. Ela vai ser minha. E aí, é nesse ponto assim que eu extrapolo um pouco, né? Então, assim, é a busca da nossa própria turma? Sim. Mas não é a busca pelos nossos iguais. A gente não tem que buscar, tá? Então eu sou psicólogo, então eu tenho que buscar minha turma vai estar no meio dos psicólogos. Não necessariamente. A minha turma, e aí eu falo, né? Vai ser as pessoas que têm os mesmos objetivos que eu. E qual é o meu principal objetivo? É a busca pelo autoconhecimento. Eu posso falar por mim, porque isso eu já sei. Depois de 40 anos e vários de terapia, eu posso dizer que a minha busca é sempre tudo que eu faço na vida, desde o meu trabalho, a minha vida pessoal, meu relacionamento com meu marido, companheiro, com meu filho, na minha família, na minha arte. Tudo que eu faço é buscando, ou pelo menos mirando no autoconhecimento. Então, quem vão ser meus pares? Pessoas que estiverem mirando no autoconhecimento também. E não precisa ser só psicólogo, pode ser qualquer coisa, escritor, artista, gari, garçom, como é o que está ali agora, o motorista do ônibus, todo mundo que estiver mirando no autoconhecimento vai ser um par para mim. E que vai me servir de espelho, e vai ser um bom espelho. Porque vai ser um espelho que vai me mostrar quem eu sou de verdade. Então, os bons espelhos são espelhos que refletem quem você é, que são capazes de enxergar a sua essência e não aquilo que é esperado de você. Então, é mais importante a gente se cercar de pessoas que têm um filtro livre e capaz de olhar para o outro e dizer, poxa, eu não sei fazer isso que você faz, mas isso que você faz, eu gosto, é incrível, me toca, me emociona e me faz me sentir assim, ou assado, sei lá o quê. Do que você se juntar com pessoas, poxa, eu também faço isso que você faz, olha que legal, vamos comparar aqui as coisas que você faz, as coisas que eu faço. Isso pode ser bom também, mas não precisa ser só aí. Percebe? Bom, e aí ela fala então sobre a persistência, né? O próximo tópico é a lembrança e a persistência, não importa o que aconteça. Então, o resumo é que nós persistimos porque não há outra coisa a fazer. Porque se a gente não persistir, a outra escolha é: vou sentar e chorar. Ou então, não quero mais brincar disso. Então, se a gente quer continuar brincando, ou se a gente não quer ficar só sentado chorando, não tem outra coisa. A gente segue em frente. E tenta seguir em frente com mais parceiros e parceiras possíveis. Só que, e aí na história do patinho isso aparece também, ele tomou tantas cacetadas na vida que, obviamente, quando chega um momento em que ele se aproxima desses pares, ele fica desconfiado, né? Então, peraí, será que eu vou acreditar? Será que eu não vou acreditar? Será que eles não vão daqui a pouco também zombar de mim ou sei lá o quê? Só que aí, na hora que você se aproxima você persiste e se aproxima desses que são capazes de enxergar você pelo aquilo que você realmente é, eles vêm com outros olhos. E isso é o que vai fazer a diferença, né? A transformação realmente acontecer. Mas tem um detalhe também, que ela não fala aqui no texto, que eu acho que também é super importante, que é a questão do tempo.
Você percebe na história que a história começa numa primavera e aí ela passa por todas as estações, verão, outono, inverno, congela tudo, depois ela volta para outra primavera de novo. E esse tempo de um ano é um tempo de crescimento. Então o patinho feio, que era sem pena, que era desajeitado, que era isso, que era aquilo, ele tomou corpo, ele tomou forma, ele cresceu. Então ele não segue andando para sempre do mesmo jeito. Ele vai se transformando ao longo do caminho. Então, para que essas mudanças aconteçam, existe esse fator do tempo também, que a gente precisa levar em consideração. Então, um tempo para que as transformações que a gente colocou em curso, elas tomem forma, elas assentem. E aí a gente possa, de repente, passar na frente do espelho e dizer, opa, quem que é aquela ali que eu não tinha reconhecido ainda, mas que agora eu estou vendo quem é? Aquela dali sou eu. Poxa, mas eu não sabia que eu tinha um cabelo assim, ou que eu tinha esse negócio aqui, ou que eu tinha isso desse jeito. De repente, você consegue assentar isso depois de um tempo. Então, isso também é uma coisa importante, né? Que, ainda mais na nossa cultura hoje em dia, que a gente quer tudo para ontem. Quero para quando? Para ontem. Tá pronto ainda não? Por quê? Então, tem que ter esse tempo, né? Do negócio ir tomando forma. E aí, agora sim, estamos chegando no final. O último tópico antes da história, da próxima história que ela conta, né? É o amor pela alma. E aí eu vou ler também isso que ela fala aqui, porque eu acho super importante. Ela fala assim, aguarde, confie, faça a sua parte. Você descobrirá seu próprio caminho. No final da história, os cisnes reconhecem o patinho como um dos seus, antes dele mesmo. Isso é bem típico das mulheres exiladas, pois de tanto sofrer e vaguear, elas conseguem atravessar, por acaso, a fronteira do seu próprio território e muitas vezes não percebem por um certo tempo que as expressões das pessoas deixaram de ser depreciativas e passaram a ser neutras com maior frequência, quando não sejam de admiração e de aprovação. Evinha, eu sei que você está me vendo aí. Escute isso, viu? Tem a ver com a nossa conversa. Então, ela propõe, né, a Clarissa, que uma tarefa, que a tarefa é aceitar a própria beleza, aceitar a natureza, aceitar o talento, aceitar a sua verdade. Esse encontro com essa grande mãe, que eu acho que quando a Clarice fala da mulher selvagem, ela está falando da grande mãe, embora ela não diga isso em nenhum lugar desse livro, pelo menos até agora, de tudo que eu li, eu não consegui encontrar isso, mas para mim, eu acho que é isso que ela está falando. Esse reencontro, né, com a nossa totalidade, com isso que temos para usufruir, para colocar no mundo. Enfim, ela coloca aqui, quando aceitamos nossa própria beleza selvagem, ela fica em perspectiva. E nós deixamos de ser incomodadas pela sua percepção, mas também não renunciaríamos a ela, nem negaríamos sua existência. Uma loba sabe a beleza que tem ao saltar? Uma fêmea de felino sabe as belas formas que cria ao se sentar? Aprendendo com elas, simplesmente agimos à nossa própria maneira e não evitamos nossa beleza natural e nem nos escondemos dela. Como os animais, simplesmente somos e isso é bom. E isso é a questão da identidade. Então, para terminar, né, a última partezinha da história, ela fala sobre a história do zigoto errado, que é uma história que ela inventou para trabalhar com as suas pacientes, com as suas clientes, né, que ela atende, a Clarissa. E eu não vi muita coisa para comentar a respeito disso, não. Acho que ela está bem mastigadinha na história. Qualquer pessoa que pegar o livro para ler vai bem. O que eu acho que é legal de falar aqui
é o seguinte. No final da história, no final do livro, ela faz um alerta, a Clarissa. Daí a gente está chegando mesmo no final. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, a hora de colocar é agora, porque depois daqui já vai terminar. Ela fala o seguinte, que o Patinho Feio na história, ele tomou tanta porrada, ele fugiu tantas vezes, ele foi escorraçado tantas outras, ele foi negado e fizeram tantas coisas ruins, e ele sobreviveu, que a Clarissa alerta a gente para isso. Então, assim, quando a gente se apega muito a essas experiências negativas que nós passamos, e aí a gente chega aqui e diz, mas eu passei por tudo isso e eu sobrevivi. Quando você se apega muito a essa coisa do sobrevivente, você nunca mais tem uma vida, porque quem sobrevive não está vivo de verdade, ele está numa sobrevida. Né? Uma pessoa que está lá na cama do hospital, entubada, ela está viva, mas se desligar os tubos lá, ela não está mais viva. Então, ela está sobrevivendo. E isso não é jeito da gente caminhar pelo mundo, né? Ela fala assim, aqui. Se permanecermos no estágio de sobreviventes, sem avançar para o desenvolvimento, estaremos nos limitando, reduzindo nossa energia para nós mesmas e nosso poder no mundo a menos da metade. Uma mulher pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido que esse sentimento prejudique seu desenvolvimento criativo futuro. Às vezes, as pessoas têm medo de prosseguir além do status de sobrevivente, pois é exatamente isso o que ele é, um status, um marco de distinção, uma realização pura e simples. Pode apostar, pode acreditar. Então, fica aqui esse alerta, né? Pra gente não ficar presa na sobrevivência. E aí, para terminar aqui com a parte da história, no finalzinho, a Clarissa propõe uma tarefa, que é fazer essa oferenda à nossa criança, que foi um dia, né? Assim, a gente prestar uma homenagem a essa criança, pelos seus heroísmos, por tudo que ela conquistou, por tudo que ela conseguiu passar, suportar, sobreviver para que a gente esteja aqui hoje. É um feito, de fato, admirável, e poder reconhecer isso nessa criança que a gente foi é extremamente libertador, porque daí a gente não precisa mais ficar coitadinha da criança, coitadinha da criança, coitadinha da criança. Não, você foi uma heroína fantástica. Eu te presto uma homenagem. Obrigada. E a vida segue. Então a Clarissa fala assim: vicejar, não apenas sobreviver, é o nosso direito inato na qualidade de mulheres. Acho que essa frase acho que eu vou usar ela hoje para fazer meu lettering. Então, eu vou deixar uma pergunta e umas dicas aqui dos livros que eu acho que podem ser bem legais nesse caminho que eu fiquei pensando, né? Quando eu estava estudando e lendo os livros. Primeiro, os livros da Chimamanda, que são incríveis, acho que valem bastante a pena. Esse do Sejamos Todas Feministas e o outro, que é o Para Criar Crianças Feministas. São dois livros que eu acho super importantes, assim, para a gente ler e reler e ler de novo, para se descolar um pouco, né, da cultura que nos oprime tanto. Um outro livro que eu acho super legal, que é um livro de uma história linda, belíssima, de um patinho feio mesmo, assim, uma coisa que eu acho bem legal, o que chama Cadernos de Maia. Eu não tenho esse livro aqui porque eu tenho usado a biblioteca pública perto daqui de casa, e eu peguei na biblioteca lá, eu li e depois devolvi. É um livro da Isabel Allende, que é coisa linda, divina do céu. Qualquer coisa que essa mulher escreve, eu acho fantástico. E esse livro
Os Cadernos de Maia. É muito legal, vale a pena. E o que eu tô lendo no momento, que já é o terceiro livro da trilogia, que é esse daqui, da Helena Ferrante. Eu li o primeiro, li o segundo, e agora eu comecei a ler o terceiro. Esse livro, ele é todo, do começo ao fim, uma busca por identidade. Pelo menos até agora, né? E é muito incrível. É óbvio que não se fala isso explicitamente, mas assim, essa história é sobre isso. E isso tem povoado ainda mais o meu imaginário, com novas e outras e novas imagens, além das imagens dos contos, dos mitos, né? Mas quando a gente pega um romance assim que traz esse mesmo conteúdo, acho que dá pra gente ir um pouquinho mais longe nas buscas que a gente está fazendo. Então, acho que isso acho que é bem bacana e eu recomendo. E aí, pra terminar, se ninguém tem nada a dizer agora, eu vou deixar vocês com essa pergunta que a nossa alma, que foi muitas vezes banida, escorraçada, negada, negligenciada, ela, para vir à tona, para retornar, ela precisa ser alimentada novamente. E a pergunta que eu deixo aqui é: qual é o alimento da sua alma? Qual é o alimento que fará a sua alma vicejar? O que é que você vai, com o que você vai alimentar a sua alma? E aí a resposta é única, né? Cada um vai ter a sua. Se você quiser me contar, por favor, me conte, porque eu sou muito curiosa e eu vou querer muito saber. E eu vou gostar muito se você me escrever. Se quiser me escrever aqui no Face, escreve. Se quiser escrever por mensagem pessoal, escreve. Se tiver meu telefone e quiser me escrever pelo WhatsApp, escreve também. Só me conte aí, que eu vou gostar muito de saber. Tá certo? Semana que vem volto e vou falar sobre o próximo capítulo, que é o capítulo 7, que vai falar sobre... o título do capítulo é O Corpo Jubiloso e a Carne Selvagem. Enquanto isso, no blog tem mais coisas lá para assistir. Se você não viu os outros vídeos, todos estão aí no Facebook, é só você ir lá e assistir e comentar e me escreve aí que a gente vai ampliando aqui o diálogo, tá bem? Nenhuma pergunta até agora? Nada mais para ser dito? Beijo, muito obrigado por estarem aqui me escutando e até a próxima. E eu não tô conseguindo desligar.